Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A cada hora, 7 pessoas foram assassinadas no país no ano passado, um total de quase 62 mil homicídios. Os números são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, organização sem fins lucrativos que reúne sociedade civil, universidades e forças policiais. Como uma das medidas para enfrentar o problema crônico e cada vez mais grave de segurança, uma comissão especial da Câmara avalia a unificação das polícias civil e militar dos estados. O objetivo é melhorar a troca de informações e otimizar recursos. 2 integrantes da comissão, os deputados delegado Valdir, do PR de Goiás, e Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, conversam sobre o tema aqui no Câmara Debate. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Obrigado. Deputado delegado Valdir, o senhor é favorável à unificação da Polícia Civil e Militar? Olá, amigos. Olá, Daniela, meu amigo Fraga. Inclusive, durante a campanha, eu fiz 10 mandamentos, que seriam os objetivos meus aqui na Câmara Federal. E em um dos mandamentos estava, sem dúvida, a unificação das polícias. Eu penso, vou até mais longe. Você falou da unificação da Polícia Civil e Militar. Eu penso que a gente tem que avançar. Unificação da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. E temos que criar a polícia, fortalecer a Polícia Municipal, que hoje é a Guarda Civil. É até o pensamento, acho que do governo federal, né, o fortalecimento das polícias municipais. Então a gente teria uma polícia municipal, uma polícia estadual, Polícia Civil e a Polícia Militar, e a Polícia Federal, onde nós teríamos a atual Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Deputado Fraga, e o senhor é favorável à integração, Totalmente. à unificação da Polícia Militar? Eu acho que hoje, para se combater o crime, você não pode ter determinadas categorias separadas. O inimigo é comum, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Nós precisamos fazer esse discurso, esse debate. Essa comissão está trabalhando muito, tem viajado muito para poder buscar exemplos. E até numa conversa amistosa, juntamente com o delegado Valdir e mais alguns componentes da comissão, eu acho que é possível sim. Primeiro, nós temos que nos despir das vaidades pessoais, né? Não é porque, não, eu sou coronel, ele é delegado, não. Nós temos que pensar na sociedade, que é quem paga nosso salário. Por isso, eu até propus, o Valdir até achou interessante, né? Eu falei assim, olha, como existem culturas diferentes, e é verdade, a Polícia Civil pode fazer greve, tem direito a sindicato, a Polícia Militar não tem sindicato, não pode fazer greve, né? Então, são culturas diferentes. Uma usa farda, tem um regulamento muito rígido, a outra tem um estatuto também que, no meu modo de ver, também é rígido, só não tem aquela hierarquia e disciplina. Mas o primeiro caminho, o primeiro passo para a gente unificar as polícias seria pela formação. Criava-se uma academia única, e como o Valdir já colocou, cria-se a Polícia Estadual. Ela se compõe da Polícia Ostensiva e da Polícia Investigativa, mas com um comandante. Então, nós dois aqui, eu sou coronel, ele é delegado, mas o nosso comandante seria você, por exemplo. Então, nós dois devemos obediência a você. Pertencemos à mesma instituição, logo vai deixar de haver os atritos, né? Mas a primeira situação que nós temos que fazer é começar a unificação pela formação. Deputado delegado Valdir, nesse caso que o deputado sugeriu, de uma polícia única estadual, manteria-se uma parte como militar e a outra parte como civil? O senhor acha que a questão do ciclo completo, que é a polícia fazer todas as etapas da policiamento ostensivo, investigação, poderia ser implementado? Até nas minhas ideias iniciais, considerando o meu grande relacionamento com a base da Polícia Militar, soldados, sargentos, a gente tem uma grande afinidade, e uma das reivindicações era a desmilitarização. Mas havendo a necessidade para consensuar e para que a gente possa unificar,
eu penso que manteríamos um segmento militarizado e outro civil. Você teria um acesso onde você iniciaria na parte ostensiva, fazendo patrulhamento, e você poderia galgar para a carreira investigativa. A gente estudaria a melhor ferramenta. E, sem dúvida nenhuma, aí a gente já pularia uma grande discussão, um grande debate, que é o ciclo completo. Eu penso que todas as instituições, a Polícia Municipal, a Polícia Estadual e a Polícia Federal, teriam, sem dúvida nenhuma, a atribuição do ciclo completo. O policial que está lá na base, está na viatura, ele teria, ele é o representante do Estado. Então, ele teria o munus de resolver a questão. Nós teríamos lá, hoje nós temos, vou dar o exemplo de Goiás, mais de 150 municípios sem delegados. E nessas cidades nós temos, Fraga, alguns policiais militares capacitados, formados em direito, que poderiam hoje estar fazendo o papel de delegado. Então nós não temos os quadros adequados. Então a gente teria esse papel. Então eu penso que esse é o caminho. Nós temos alguns atritos hoje e conversei com o Fraga, com outros membros da comissão, nós temos que fazer essa unificação. Porque senão vem alguém que não entende nada da área, não entende nada de segurança e traz uma proposta maluca. E eu penso que, conforme o Fraga falou também, nós temos que parar de ser corporativistas. Eu sei que a Polícia Militar tem 100 e tantos anos, a Polícia Civil tem 100 e tantos anos, nós não temos que pensar nos anos que ela tem, né? O adversário, o inimigo comum, é o criminoso, é o bandido. E eu penso que nós temos que pensar no que é melhor para a sociedade. E eu vou até mais longe, Fraga. Eu penso que, considerando que hoje o Ministério Público tem tido buscado o papel da investigação, que o Ministério Público viesse compor essa força juntamente com os oficiais da PM e os delegados. A gente, já que ele quer investigar, a gente vai fazer uma mesma função e para que não tenha, depois inicie uma briga Ministério Público e polícias, que venha o Ministério Público na mesma situação dos oficiais da PM e dos delegados, compor uma única força autônoma, independente, em busca de resultados. Deputado Fraga, o senhor concorda? O modelo, mais ou menos o possível modelo manter americano. uma parte militarizada? Como Olha, veja bem, eu só defendi a polícia militar, o regime jurídico, por causa da Previdência, né? Mas eu concordo que os regulamentos hoje da polícia militar são totalmente ultrapassados. São regulamentos da época da ditadura, onde você pode colocar um profissional de segurança pública, um pai de família na cadeia, porque chegou barbado para trabalhar, não fez a barba. Tem coisas no regulamento disciplinar, atualmente existente nas polícias militares, que são coisas estúpidas e absurdas. E acabam dando margem à arbitrariedade. Exatamente. E altamente ditatorial. Então, eu sempre defendi... Prisão administrativa, desculpe, eu tenho tempo. A prisão administrativa, que ainda existe... É a prisão administrativa. Então, você vê, hoje está tão difícil você prender o bandido, mas o operador da segurança pública, o policial militar, às vezes falta um serviço, fica preso 10 dias. Quer dizer, não se justifica mais esse tipo de coisa hoje. Eu prefiro que tire o dia do salário dele, desconte no salário. A parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, vamos fazer esse tipo de discussão pensando naquele profissional. Não é mais como antigamente. Hoje, um policial militar, um policial civil, eles têm uma formação adequada, é uma formação mais atualizada, já tem mais conhecimento. Hoje, por exemplo, Brasília exige 3º grau e a tendência nacionalmente é caminharmos para isso, para que a gente tenha um policial culto, inteligente e que tenha esse contato direto com a sociedade. Então, o Valdir tocou num ponto que eu quero relembrar, realmente é muito importante. Realmente criando a polícia única, é evidente que o ciclo completo vai estar dentro dessa polícia estadual. Agora, os atritos poderão surgir com o Ministério Público, que foi concedido a eles o direito de investigar. Façamos então como é feito nos Estados Unidos. O promotor acompanha as investigações daquele que foi treinado, foi formado para investigar. O Ministério Público não tem essa formação. O Ministério Público aprende a investigar exatamente com os policiais que os acompanham. Tem um grupo deles aí que é formado de policiais, da GAECO. É formado por policiais. Então não é o promotor que sabe investigar, ele aprende, mas aprendeu com os policiais. Isso prova que quem sabe investigar é a polícia.
Deputado Valdir, o senhor comentou de pontos que precisam ainda ser negociados dentro da comissão. Quais são os principais pontos que ainda não têm acordo? A questão da militarização ou desmilitarização, eu acho que é um tema a ser superado. Eu penso que isso vai acontecer. A base da polícia militar quer a desmilitarização, mas na verdade tem que ver o que é melhor para a sociedade. Não podemos abrir mão de um segmento uniformizado. Eu tenho essa defesa, não podemos abrir mão desse segmento. E penso que essa questão da investigação, hoje realizada pelo Ministério Público, é outra questão também que nós temos que avançar nos debates e na discussão. É um tema um pouco complexo. E uma coisa, algo que eu quero tranquilizar os policiais brasileiros, os oficiais, os delegados e quem pensa que vai perder direitos, prerrogativas. Não, nós queremos estender a todos os mesmos direitos, as mesmas prerrogativas, um tratamento igualitário entre oficiais, entre delegados, entre soldados, entre cabos, entre sargentos, uma igualdade. E entre os promotores também. Eu já vou mais adiante do que o Fraga. Eu quero que o Ministério Público não apenas fique do lado de fora, mas que ele venha fazer parte desse corpo, já que ele quer investigar, que é uma atividade eminentemente policial. Eu tenho um detalhe, a questão da militarização. Eu defendo uma polícia militarizada. O que é uma polícia militarizada? Ela não está sujeita aos regulamentos rígidos do militarismo. Como, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal é uma polícia militarizada. Ela usa uniforme, mas não tem aquela coisa de continência. Continência eu digo que não, porque a continência é a saudação do militar para com o outro. Não é tão importante. Mas é aquele rigor de que acabou-se aquele tempo em que você dizia para o policial assim, quebra aquela porta com a cabeça. Ele ia lá e quebrava mesmo. Hoje em dia acabou isso. Aquela coisa daquela obediência prevista no regulamento disciplinar, aquilo era levado muito a sério, né? Hoje em dia, a convivência, a harmonia entre oficiais e praças, agentes e delegados, ela tem que ser harmônica, tem que ser pacífica. Não dá para você ter instrumentos de desvio de conduta que sejam muito rígidos apenas com a base, que é a maior, porque a formação militar é uma pirâmide. A base da pirâmide é formada por soldados, cabos, sargentos, até subtenente. E lá o pico da pirâmide são os oficiais. Da mesma forma, acontece na Polícia Civil com os delegados e os agentes. Então, nós temos que encontrar um meio termo para a gente avançar com essa discussão. Eu já participei aqui, o Valdir está no 2º mandato, eu já estou no meu 4º mandato, eu já peguei aqui propostas de emenda à Constituição, verdadeiros absurdos. Então, o que ele falou é uma grande verdade. Já que nós temos hoje uma frente parlamentar, uma grande, vamos dizer, uma grande parcela de deputados oriundos da segurança pública, nós temos a obrigação de deixar um modelo que possa ser, vamos dizer assim, seguido, né? Ou que possa ser adaptado pelos governos federal e os governos estaduais. Deputados, vou fazer uma pequena pausa e na volta a gente fala um pouco mais dos detalhes. Estamos conversando sobre segurança pública e unificação das polícias civil e militar. Os convidados são os deputados delegado Valdir, do PR de Goiás, e Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados delegado Valdir, do PR de Goiás, e Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal. O tema é segurança pública e unificação das polícias civil e militar. Deputado delegado Valdir, a gente falava no bloco anterior sobre o ciclo completo, que é a polícia começar desde o policiamento ostensivo e chegar até o fim da investigação. E a entrada, o ingresso nessa polícia estadual, como seria? Porque hoje pode ser um ingresso para delegado, para policial, para militar, praça. Como seria o ingresso? Na verdade, o nome é o que menos importa. A denominação, se vai ser delegado, se vai ser agente, se vai ser soldado. Nós temos que criar uma questão que tenha uma hierarquia, não tem jeito. Isso é do policial, a hierarquia. Então nós temos que criar isso. E a entrada
temos que avançar e criar um quadro administrativo, que eu acho que um grande desperdício hoje a utilização de policiais em atividades administrativas. Eu sou um crítico ferrenho dessa atividade comandada. Vou dar um exemplo de 190, ou o 97 da Polícia Civil. Você ter uma equipe capacitada e comandada por um policial, por um oficial, alguém experiente, mas você manter lá 30, 40 policiais atendendo o telefone, eu acho inadequado. Então, eu sou defensor que nós teremos que avançar numa carreira administrativa também para essas polícias. E o ingresso sempre por concurso. Nós tivemos uma tentativa... Um ingresso num cargo único ou seria para diferentes cargos? Uma carreira única, estabelecida, com cargos... não sei se o nome vai ser soldado, cabo, tenente, mas uma graduação que você possa, a cada determinado tempo, você... Uma progressão funcional de conformidade com a sua habilidade técnica, capacidade. Você pode manter a sua vida toda na área ostensiva, ou se você quiser graduar para a área investigativa, para a área pericial, né, e eu sou defensor que a perícia esteja dentro dessa mesma instituição, você vai galgar para aquela área que você tenha maior habilidade. Porque às vezes você não é um bom investigador, mas você é um excelente policial ostensivo. Ou você tem mais habilidade para fazer perícias. Então eu penso que essa é a linha que eu defendo, né? E que a gente tem essa possibilidade, eu vou mais longe, da migração das polícias municipal para estadual, da estadual para a federal, através de uma... e que que o ingresso seja feito também por concurso, por vagas reservadas. 50% das vagas vão ser destinadas para que você possa, de repente, exercer uma atividade estadual ou federal. Para o municipal fazer isso, para o estadual fazer isso. Então, eu penso que isso. Houve uma tentativa, há algum tempo, de precarização da Polícia Militar. Isso aconteceu no estado de Goiás, quando o governador ele criou o CINV. Ele pegava reservistas do Exército e colocava nas ruas com armas para fazer policiamento extensivo. Eu penso que isso é um risco para a sociedade, para aquele profissional que não está preparado para essa finalidade, mesmo ele tendo sido um reservista do Exército. Então eu penso que a gente tem que criar formas adequadas, que dê garantia. Aquele que entra por concurso, vai ter seguro de vida, vai ter proteção, vai ter advogado. Hoje... a Procuradoria dos Estados não defende policiais, você sabia disso, Fraga? Um absurdo. O policial, se ele se envolve num determinado problema na ação policial ou uma questão administrativa, ele tem que contratar com os seus próprios salários ou com a força das associações, instituições, advogados. E o Estado tem procurador, mas não defende eles. Então nós temos que dar garantia, porque aquele que exerce a segurança pública, ele doa a sua vida, ele tem um mundo, ele abre mão da sua atividade com a sua família, ele tem um munus público de oferecer a segurança, de dar a sua vida e não tem tido o respaldo nas infrações administrativas, na corredoria, nas questões criminais, né? Na questão da aposentadoria dele, se ele falecer, a família, ou se precisar de um tratamento de embriaguez ou psiquiátrico, ele não tem o amparo necessário. Então nós precisamos, Fraga, nessa unificação, criar essas regras para a proteção desses profissionais. Deputado Fraga, Bom, o senhor encara essa questão do ingresso? Eu já apresento uma discordância do Valdir. Eu sou contra a carreira única por uma única razão. Eu acredito muito na oxigenação de uma instituição. Então, por exemplo, quando entrei na polícia, eu entrei na academia vindo do mundo civil. Se você tem um soldado, uma carreira única, de soldado a coronel, se você é um péssimo soldado, você vai ser um péssimo coronel. Se você é um péssimo policial, você a vida toda vai ser um péssimo policial. E se você permite uma entrada, aí sim que seja 50%, para não tirar a oportunidade dos que estão dentro da corporação, e você permite que venha alguém do mundo civil, é bom para a instituição, porque você traz vamos dizer assim, novos costumes, é uma oxigenação. É o único ponto que eu acho que eu discordo do Valdir, o ingresso único. Com relação, ele tocou num assunto que é muito importante também, porque eu me orgulho muito da lei que eu sou autor, foi minha primeira lei nesta casa, a Lei 10.029. Ele começou dizendo que é absurdo a gente usar um policial para fazer serviços administrativos. E todos nós concordamos. Na Polícia Militar tem isso. Você pega vários soldados, fica servindo um cafezinho, fica fazendo escala de serviço. Por isso que eu
entrei com um projeto de lei, que hoje é lei, criando o serviço voluntário para a Polícia Militar. O que é que diz o serviço? Veja bem, você pega o jovem que não serviu às Forças Armadas, já é diferente do que Goiás fez. O jovem que não serviu às Forças Armadas, de 18 a 21 anos de idade, ele vai servir na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro para fazer serviços administrativos. E você pega o policial de rua e coloca na rua para fazer o serviço. Esse jovem seria obrigatório? Esse jovem faz um curso lá dentro, não é servir, ele vai aprender valores morais e sociais, vai aprender uma profissão dentro da Polícia Militar, mas ele não pode pegar em armas. É vedado a ele o uso de armas. Goiás, aproveitando a minha lei, fez essa barbaridade. Pegou lá o pessoal do voluntário, que entra sem concurso. A minha lei autoriza a polícia pegar o cara sem concurso, é só uma entrevista. É 1 ano, renovável por mais 2 anos, é isso que diz a lei, e para fazer serviços administrativos, serviços internos, para você liberar o efetivo. Olha, essa lei é tão boa que em São Paulo, no primeiro ano dela em funcionamento, São Paulo colocou 12 mil policiais a mais nas ruas. Nós estamos falando de uma corporação com 100 mil homens. E como que é a seleção e a remuneração desses jovens? Entrevista. Está previsto na lei até 2 salários mínimos. Então você pega um jovem que não serviu às Forças Armadas, você vai dar o primeiro emprego para ele e você dá uma formação para esse jovem. Se ele quiser ser policial, tem que fazer concurso público. O que Goiás fez foi o seguinte, chamou o cara, sem concurso público, botou uma arma nele na cintura, mandou o cara para a rua. E aí o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional essa lei estadual e a Lei 10.029, que é a minha lei que autoriza os estados a fazer isso, ela continua em vigor. Então, vários estados brasileiros, Brasília, por exemplo, usou mais de 600 homens para as ruas. Botou 600, deu o primeiro emprego para o jovem e um direcionamento de vida para aquele jovem que está sem emprego. Então, essas coisas precisam ser feitas para a gente poder aperfeiçoar mais. Agora, isso só é possível, Daniela, com pessoas, com parlamentares, que são os que fazem as leis, que tenham conhecimento das instituições, como o Valdir tem, como eu tenho. Não é que sejamos melhores que os outros, não. Vocês não vão me ver dando pitaco em economia, eu só cuido de segurança pública, porque é a área que eu penso que entendo. Agora, deputados, uma pergunta comum para os dois. E como que é a transição das pessoas que hoje estão como coronel, como sargento, como delegado, como agente, perito? Como que seria a organização? Da mesma forma, pensaria o seguinte, uma vez que a gente defina as carreiras, ou a carreira, ou as carreiras, conforme esteja conversando, algumas carreiras distintas, cargos em extinção. Vamos supor que você não vai ter mais motorista policial. Carreiras em extinção. Nós vamos criar uma carreira única ou não, né, conforme seja acordado, né, e que aí você tenha determinadas carreiras, isso já aconteceu na Polícia Civil, algumas carreiras em extinção. Eu penso que esse é o caminho. O importante dizer, Valdir, é preservando direitos. Preservando direitos. O importante é dizer que os níveis serão iguais. Sim. Então, por exemplo, ele delegado da Polícia Investigativa, eu coronel da Polícia Ostensiva, mas pertencemos à Polícia Estadual. Tá certo? Agora, o nível dele é o mesmo nível do coronel. Sim, classe especial. E assim vai descendo até ela chegar lá embaixo. Só que essas carreiras, o quadro entra em extinção. Quando o coronel daqui completar 30 anos de serviço, vai extinto. Então, quando acabar, esse quadro entra em extinção. E essa transição, feita na formação, acontece da seguinte forma. O policial se forma na academia, ele inicialmente vai para a polícia ostensiva, porque o da polícia ostensiva, em virtude do treinamento militar, pode migrar para a polícia investigativa. Sim. O inverso é meio problemático, porque ele não teve a formação militar. Então, você pode, a não ser que também se faça isso. Mas eu acho que é desnecessário fazer isso. Mas tem muitos policiais que adoram a farda. Eu Policiais sei. civis e andam com viaturas ostensivas, então eu acho que a gente teria que deixar isso em aberto para que
Ocorre essa migração às vezes você cansou de investigar, não quero mais, eu quero ir para a rua. Você falou uma coisa certa. Mas aí no caso eles vão É ter o que fazer as militar duas querendo coisas, né? tirar a farda e a gente vê que é o policial civil querendo se fardar. Sim. Porque muitos usam aquela roupa preta, tal, É verdade. blá, blá. A viatura é caracterizada. Caracterizada. Então aquilo é policiamento ostensivo. Entendeu? É polícia. Na verdade, os dois amam fazer polícia. Né? E a gente só tem que conjugar esse amor e eu acho que esse papel... Porque o objetivo é comum, eu não tenho dúvida disso. E a gente tem que parar com isso, nós temos que avançar. Eu acho que é uma realidade falar em A gente unificação. está chegando no final, eu vou dar 30 segundos para cada um fazer suas considerações finais e a previsão aí de discussão e votação desse projeto. Deputado delegado Valdir. Queria agradecer a oportunidade, o debate com Fraga, que é uma pessoa inteligentíssima, extremamente preparado, né? Muito obrigado. Muitos mandatos, eu conheço ele sem dúvida nenhuma. E queria deixar meu abraço e tranquilizar os policiais brasileiros e principalmente a sociedade brasileira. Nós temos muitos parlamentares de bem aqui. E pensem só, algumas pessoas pensam que a redução da criminalidade ou da impunidade acontece apenas com mudanças de lei. Não, nós temos lei. Vou dar um exemplo. Estatuto da Criança e Adolescente tem prazo de internação de 3 anos. Os adolescentes ficam internados no máximo, cometeu latrocínio, estupro, homicídio, ficam internados no máximo 6 meses. Na verdade, nós precisamos do cumprimento de pessoas que cumpram a lei. Algumas alterações que a gente pretende, como a unificação das polícias, redução da maioridade penal, devolver ao cidadão o direito da legítima defesa, são ferramentas para reduzir esse número absurdo de mais de 62 mil mortes, uma quantidade maior que guerras como o Vietnã. Né? Algumas pessoas dizem, delegado Valdir, mas amar o cidadão. Não, a segurança vai, a polícia vai fazer o seu papel, mas você dar o direito à legítima defesa ao cidadão. Né? Dar essa possibilidade para ele. Então a gente pensa em avançar nesses projetos e nós estamos aqui, sem dúvida nenhuma, pensando em mudanças que ajudem o cidadão. Não podemos perder essa guerra. 99% da população brasileira são pessoas de bem. Né? Nós estamos perdendo a guerra para 1% da população. Deputado Alberto Fraga, Também como o senhor acha que vai ser a condução aí do projeto aqui para frente? A comissão especial está acabando. Temos aí mais algumas visitas agora no último para o Japão, para poder ver o modelo também, como é que é. E eu acho importante. Eu agradeço as palavras do Valdir, a recíproca é verdadeira. Temos mantido um convívio muito amistoso e elegante entre nós. Agora eu queria até tranquilizar, aproveitar o seu programa. Tem um vídeo circulando aí, jogando terror nas instituições policiais militares. Uma menina gravou um vídeo sobre a PEC 430, 436. Quer dizer, o que está sendo discutido na CCJ, Daniela, é a admissibilidade. Uma PEC, quando é admitida, ela vai para uma comissão especial, aí é que começam os debates. Então, não se desespere com esse vídeo que está correndo por aí pelas redes sociais. Nós aqui estamos prontos para defender as instituições, seja civil, militar, e evidentemente nós não vamos aceitar os atropelos. Então fica aqui esse alerta para que o policial militar e o civil fiquem despreocupados com relação às PECs que estão dentro da CCJ para discutir unificação, ciclo completo, desmilitarização, tudo isso vai ter o seu tempo de discussão. E as comissões especiais que são capacitadas para fazer esse tipo de coisa. Agradeço mais uma vez e um abraço a todos. Chegamos ao fim desta edição do Câmara Debate. Eu sou Daniela André e este programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Os convidados de hoje foram os deputados delegado Valdir, do PR de Goiás, e Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.